Olá, sou Ludmila. Iremos abordar como essa biodiversidade ela pode ser, de certa forma, recuperada ou restaurada e também abordar o desenvolvimento sustentável dentro da biologia da conservação. Sempre que a gente altera uma área natural, nós temos uma condição sendo degradada. Então, nós temos que lembrar que a degradação ela tem diversos níveis e aí ela vai causar uma redução na qualidade ambiental. Se nós temos uma recuperação dessa área, nós estamos recuperando também os serviços ecossistêmicos ali existentes. Então, qualquer tipo de impacto ambiental, ele vai causar um certo grau de degradação. Então, quanto maior o impacto ambiental, menor resistência da área, resiliência da área em absorver e recuperar-se daquele impacto ambiental, maior a condição de retorno ao estado original. Nós temos impactos em que a gente consegue, os impactos são pequenos, a degradação é pequena, a área é resistente, é resiliente, então ela vai conseguir retornar naturalmente ao que era antes. Nós temos alguns casos assim. E nós temos alguns casos em que essa restauração ou essa recuperação, ela deve ser acelerada através da intervenção humana ou ela só irá acontecer através da intervenção humana. O principal objetivo dessa aula de hoje é vocês entenderem quando e como a gente faz esse tipo de ações ou se essas ações são realmente necessárias. Para a gente entender essa parte de recuperação, a gente tem que lembrar que os impactos ambientais e as áreas afetadas são completamente diferentes. Então, para a gente recuperar, a gente precisa melhorar o meio físico e implantar medidas de manejo dos elementos bióticos do ecossistema. Então, na maior parte das vezes, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que manejar para recuperar. Então, recuperação seria a restituição de um ecossistema, de uma população silvestre degradada, a uma condição não degradada. Como eu falei, essa degradação ela tem diferentes graus. Então, não é sempre que o objetivo principal da recuperação é restaurar a área, ou seja, é voltar àquilo que era antes do homem ocupar aquela área. Então, a restauração é sempre o melhor para o ambiente, ou seja, depois de qualquer tipo de impacto ambiental, se eu conseguir retornar, aqui nesse exemplo, nós temos essa área aqui, ela sofreu uma degradação e posteriormente ela foi restaurada ou aqui ela foi sim recuperada. Qual que é a diferença desses dois conceitos? Se vocês observarem, essa área está idêntica a essa e essa não, essa tem algumas modificações. Então essa área aqui, se ela chegou nesse estágio aqui, ela foi restaurada e aqui ela foi simplesmente recuperada. Ah, Ludmila, mas para ser restaurada tem que ter exatamente as mesmas espécies em mesma quantidade de indivíduos? Não, ela tem que ser muito similar à área original. Se a gente observar, a diferença nesse exemplo aqui são mínimas, mas o porte e a quantidade de vegetação ela está significativamente diferente. Isso faz com que a área não seja considerada uma área que foi restaurada. Restaurar uma área, gente, é o mais difícil. Então, por isso que geralmente as ações elas estão voltadas mais para a recuperação. A restauração ela pode acontecer e na maioria das vezes ela acontece de maneira natural e leva um grande tempo para chegar ao estado que era antes. Mas dentre as técnicas, os tipos de recuperação, nós temos a reabilitação, revitalização e remediação. O que seria a reabilitação? É eu pegar uma área que foi impactada, que foi alterada, que foi degradada e criar um sistema alternativo, um ecossistema diferente daquilo que era antes. Por exemplo, eu vou implantar um empreendimento numa área urbanizada, essa área era natural, estava na sua condição natural, original, não tinha nenhum tipo de alteração. A partir do momento que eu transformo essa área, como ela está localizada dentro de um centro urbano, e aí se eu deixar uma área natural, os habitantes desse município podem transformar numa área que não seja de uso proveitoso para a população, como por exemplo, algum ambiente para utilização de drogas, a gente reabilita essa área, ou seja, eu transformo essa área num parque em que a população possa visitar, num parque com trilhas, com bancos para se sentar,
com algumas áreas de vendas de alguns produtos. Isso tudo é reabilitar uma área. Revitalizar é recuperar ambientes urbanos degradados. Esse termo é muito utilizado para avaliar o tipo de recuperação, que seria aquele, por exemplo, em que um córrego ou um rio passa por dentro de um município, o que é muito comum no Brasil e em todo o mundo, né? Porque a gente utiliza muitos recursos hídricos e as cidades são construídas no entorno desses recursos hídricos. Então, se a gente, por exemplo, pegar o município de Formiga, Formiga tem um rio Formiga que passa exatamente no dentro do município. Mas se eu for lá hoje, eu vejo que ele está altamente degradado. As suas margens estão com lixo, com modificações, com solo exposto. Então, se eu fizer um projeto de recuperação daquele rio, eu não vou voltar ele ao estado natural. Eu não vou plantar árvores nativas e deixar e remover tudo que tem em torno do rio para fazer a mata ciliar. Nesses casos, eu faço uma revitalização, que eu transformo as margens desses rios numa área menos impactante, coloco algumas espécies nativas, mas faço algumas contenções e coloco alguns atrativos para a população humana. Por exemplo, faço uma pista de Cooper ou de caminhada no entorno desse córrego, para também trazer a população para mais perto desse ambiente um pouco mais natural. E a remediação, gente, é uma forma de recuperação através da remoção e contenção de contaminantes. Ela é muito utilizada para controle de contaminantes, de resíduos, principalmente líquidos, como, por exemplo, derramamento de petróleo. Então, a partir do momento que eu tenho um acidente de derramamento de petróleo, eu vou fazer a remoção, a contenção desses contaminantes, eu estou fazendo uma forma de recuperação do tipo remediação. Mas o importante para a biologia da conservação é mais essa questão de restauração. Então, sempre que eu falar de uma área que foi restaurada, eu quero dizer que eu estou tentando me aproximar o máximo possível do que era antes. E isso acontece, sim, em menor grau. Geralmente, a gente fala somente que a área foi recuperada. Para a gente avaliar o quanto que a gente vai recuperar, a gente precisa avaliar o impacto ambiental em si. Quando eu vou implantar um empreendimento num local, eu vou fazer, como eu falei na aula anterior, um diagnóstico de como aquela área é atualmente, um prognóstico, ou seja, o quanto que aquela área será modificada após a implantação de determinado empreendimento. Então vamos lá no nosso exemplo. Nós temos uma área em que vai ser implantado um hospital veterinário. Essa área, como eu falei, ela já tem diversos indicadores de que ela já é uma área alterada. Isso reduz os meus impactos ambientais. Por quê? Porque já está uma área degradada. E o prognóstico é o quê? Quais tipos de impactos que esse novo empreendimento vai causar? Vai aumentar o número de circulação de pessoas e animais? Vai. Então, quais os impactos decorrentes disso? Isso é um prognóstico. Por exemplo, vai aumentar a quantidade de resíduos? Consideravelmente. Vai alterar o tipo de resíduo gerado. Então, o prognóstico é que esses ambientes poderão, sim, sofrer os impactos diretos de geração de resíduos. E por isso vem as medidas mitigadoras para reduzir ou eliminar esses impactos. Então, se nesse caso eu vou aumentar a quantidade de resíduos e o tipo de resíduo é altamente contaminante, eu tenho que propor ações para eliminar esse tipo de impacto. É aí que a gente chama de medidas mitigadoras. O que seria, por exemplo, uma medida mitigadora, um outro exemplo de medida mitigadora? Eu vou implantar um empreendimento em que vai ocorrer desmatamento. Tem como eu eliminar esse impacto? Não. Se o empreendimento vai ser implantado, certamente ele vai ter uma área de ser desmatada, se a área é toda coberta de vegetação. No entanto, será que tem alguma forma de eu reduzir esse desmatamento? E geralmente tem. Será que tem uma forma desse desmatamento não ir tanto numa área mais importante, numa área de maior biodiversidade? A avaliação de impacto ambiental ela serve justamente para isso. O principal objetivo dela já que vai ter que implantar o empreendimento é necessário para desenvolvimento econômico e social, nós precisamos avaliar a forma disso acontecer, causando menos impactos possíveis. E aí a gente tem o prognóstico, então seria a gente prever quais os danos que esses impactos vão causar e reduzir, propor alternativas para reduzir esses impactos. Às vezes o impacto ele não é tão
significativo olhando de fora, mas a magnitude e intensidade dessas mudanças vão depender muito do ambiente. Então, sempre que a gente observar os impactos ambientais, a gente tem que observar onde eles estão ocorrendo, porque o ambiente ele modifica muito o grau de significância desse impacto. Um empreendimento que vai simplesmente causar só um aumento no consumo de água, o empreendimento não vai causar muitas alterações ambientais, degradações ambientais, redução da fauna e da flora, mas ele vai consumir muita água. Ele, se você olhar de fora, ele não causa tantos impactos ambientais, mas dependendo de onde ele será implantado, ele vai causar impactos ambientais extremamente significativos. Se ele for implantado numa região onde a água é escassa, ele vai alterar o ambiente e vai provocar impactos ambientais que vão refletir principalmente na vida da população de uma maneira altamente significativa. E aqui também a gente tem que lembrar que os impactos ambientais a gente tem que observar se eles são cumulativos, ou seja, se vários impactos estão ocorrendo conjuntamente, isso modifica completamente o grau de redução da qualidade ambiental. Se um empreendimento ele vai causar diversos tipos de impactos, eu tenho que observar eles conjuntamente, eu não posso observar eles isoladamente. E isso também são para impactos sinergéticos, como eu já falei lá na frente, que é quando você observa que o conjunto de dois impactos é muito maior que o efeito simplesmente da soma. Então, quando a gente está avaliando impactos ambientais, avaliando essas fontes de degradação, a gente tem que avaliar tudo conjuntamente para a gente propor algumas medidas específicas para reduzir aquele impacto. E uma série de impactos insignificantes, como eu falei, eles podem resultar em uma significativa degradação ambiental. Então é importante a gente observar, principalmente na parte biótica, como esses impactos ambientais irão afetar. Os impactos, então, eles variam muito, pode ser um impacto significativo, como um impacto insignificante, mas isso aqui vai depender muito da área onde ele será realizado, ok? Onde ocorrerá o impacto ambiental. Então, para frisar essa questão de impactos cumulativos e sinergéticos, a gente tem que lembrar que os impactos ele interagem com o ambiente. E às vezes essa interação entre dois impactos ela vai causar esse efeito sinergético. Por isso que é muito importante a gente observar os impactos conjuntamente. E não é fácil identificar, viu, os impactos sinergéticos, por isso que a gente precisa de um profissional especializado para saber se aquele empreendimento ele vai causar um impacto sinergético. Geralmente, esses impactos sinergéticos são de empreendimentos que causam maior dano em uma área que está com uma qualidade ambiental alta. Uma grande usina hidrelétrica ela precisa de um estudo de impacto ambiental muito mais completo. O que o empreendedor faz para reduzir os custos, que esse estudo mais completo é mais caro? Ele divide o empreendimento dele em dois pequenos. Então ficam duas pequenas centrais hidrelétricas. Só que ele constrói uma sequenciada da outra. Ele pega a licença para construir uma sequenciada, ou seja, uma num pedaço do rio e logo abaixo a outra. E esse tipo de empreendimento é um tipo de empreendimento que pode causar um impacto sinergético, ou seja, o efeito dessas duas pequenas para o meio ambiente pode até ser superior àquela maior, que pela legislação ela causaria um impacto maior. Então é importante observar sempre a localização da alteração que vai causar impacto ambiental. As medidas mitigadoras, o que elas devem fazer? Elas devem atenuar os efeitos negativos do empreendimento, reduzindo a magnitude e a importância dos impactos, ou seja, reduzir o quão grave ele será, que é a importância, e também quanto ele vai prejudicar, ele vai alterar aquele ambiente. Então, como eu falei, o desmatamento ele é uma das coisas que podem reduzir. A gente trabalha na mitigação com a atenuação de impactos negativos, alterações no projeto visando evitar impactos, então eu posso reduzir a área de construção, posso desviar uma área de construção de um fragmento importante. Ações para reduzir esses impactos, ações para compensar os impactos que não puderam ser evitados ou suficientemente reduzidos e realçar os impactos positivos. Se os impactos eles não puderem ser mitigados, ou seja, não puderem ser eliminados ou reduzidos, a gente entra nas compensações. Então, o empreendedor, principalmente de grandes empreendimentos,
eles precisam compensar aqueles impactos que eles não conseguiram reduzir. Por exemplo, o desmatamento, igual eu falei, tem para alguns empreendimentos é inevitável. Então, como que eu vou compensar? Uma mineradora vai alterar, vai degradar muito uma área, porque ela não vai mexer só, ela não vai só desmatar, ela vai alterar, ela vai remover toda a cobertura do solo, vai remover uma grande parte da camada do solo. Então, como que ela faz para compensar? Ela pega que ela degradou e ela observa aquelas características ambientais daquela área e procura alguma área que esteja degradada que possuía essas mesmas características e recupera essa área. Por isso que a gente vai voltar a falar de recuperação hoje. Porque às vezes a gente não consegue reduzir os impactos, a gente tem que compensá-los. Ou então, essa mesma empresa, essa mesma mineradora vai criar uma unidade de conservação e vai utilizar os recursos dela para tocar essa unidade de conservação, para planejar e para fazer funcionar essa unidade de conservação. E isso é muito comum de ser feito como medida compensatória, tá? Então aqui a gente tem alguns mais exemplos de medidas de mitigação. Recuperar áreas degradadas, por exemplo, é uma medida de compensação. Então aqui nós temos medidas de mitigação e de compensação. Modificações de projeto, como eu falei, podem também ser medidas de mitigação. Quando o impacto ambiental ele ocorre, então nós temos que trabalhar com a ecologia da restauração. Como eu falei, restauração é você retornar ao que era o estado anterior ao impacto ambiental. Mas isso nem na maioria das vezes é muito difícil de ocorrer. Mas a gente sempre, na biologia da conservação, a gente sempre busca a restauração de áreas. E aí a gente precisa de alguns conceitos para entender como é que uma área pode ser restaurada. Como eu falei, algumas vezes o melhor manejo é não simplesmente controlar a área e deixar com que essa área recupere naturalmente. Mas para a gente deixar uma área recuperar naturalmente, a gente precisa ter alguns aspectos importantes a serem avaliados na área para ver se ela vai conseguir recuperar naturalmente. Hoje nós vivemos numa paisagem extremamente fragmentada, então os fragmentos têm certa distância. Então, quanto maior essa distância de um fragmento que está preservado com um fragmento em que eu quero recuperar, mais lenta vai ser essa recuperação natural. Então é importante a gente lembrar qual que é a eficiência dessa dispersão em relação à fonte. Então nós temos, para recuperar uma área, a gente tem que ter uma área fonte, uma área modelo, uma área em que a gente quer copiar. E essa fonte, se ela estando perto da área que a gente quer recuperar, fica mais fácil a gente recuperar naturalmente essa área. Então, quando a gente tem mais ou menos 50 metros, nós temos uma redução significativa dessa densidade de sementes que conseguem povoar, conseguem migrar pelo vento, por animais e demais fontes de dispersão para recuperar uma área. E aí, essa área recuperada também, a gente vai ter que observar qual que é o estado de conservação. Será que ela está altamente degradada? Qual o grau de degradação dela? E se também nessas áreas fonte a gente tem dispersores. Por quê? Para a gente recuperar uma área, a gente precisa de diversos tipos de dispersores. A gente precisa ter dispersores naturais que vão levar as sementes de um local para outro. Também a direção do vento é importante, como que o vento se comporta durante o ano, justamente para levar as sementes que são carreadas pelo vento, e quanto que a matriz influencia. Por exemplo, novamente, aqui é a minha área fonte, e aí eu tenho a área a ser recuperada que está aqui. Então, se essa matriz aqui, se essa área entre essas duas áreas é uma área altamente degradada, a chance de eu conseguir recuperar através de propágulos é muito menor que se for uma cultura ou um reflorestamento, por exemplo. Aqui tem um exemplo de um estudo que ele fez para abordar o seguinte: será que o mais importante é o quanto que resta daquela área que eu quero regenerar? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem diferentes graus de degradação. Então, quando a gente pensa em quem vai recuperar primeiro, mais rápido, a gente, comparando duas áreas, uma que está altamente degradada como uma área que está em estágio intermediário de degradação,
a gente geralmente pensa que a área que está em grau intermediário de degradação, ela vai se recuperar mais rápido. Se a gente observar só esses dois fatores isoladamente, ok. Só que o que ele observou aqui? Que quando a gente tem um determinado grau de vegetação, aqui ó, o FC é cobertura florestal. Percebam que eu tenho 3 diferentes classes de cobertura florestal, de 50%, de 30% e de 10%. O grau de regeneração está sendo maior quando a cobertura florestal era de 10% do que quando a cobertura florestal era de 50%. Isso foi maior por quê? Porque ele observou que alguns outros aspectos também somados geram mais importância do que simplesmente a cobertura vegetal que aquele ambiente degradado está naquele momento. Então, se o fragmento está perto de rio, se ele está perto daquelas áreas que eu chamei de áreas fontes, e se ele está longe de estradas. Porque perto do rio tem maior quantidade de propágulos, tem maior quantidade de espécies, tanto animais e vegetais, esses animais vão carregar essas sementes. Longe de estradas a mesma coisa, porque as estradas afastam os animais. Então, muitas das vezes essa imagem aqui, ó, ela é referente a esse de 10% de cobertura vegetal. Aqui em verde, claro e escuro, a gente tem os diferentes graus de regeneração, dependendo do tempo. Não é somente o grau de degradação que aquele ambiente está naquele momento. A gente precisa observar aonde que esse fragmento está inserido. Então, as características do local, as características do ambiente, principalmente a distância dos fragmentos fonte, eles que vão conduzir com melhor rapidez a recuperação de uma área degradada. Então, para a gente recuperar uma área, a gente tem que considerar a velocidade de restauração, e para a gente saber a velocidade de restauração, a gente tem que avaliar onde que essa área está inserida, como eu falei, o custo, porque, como eu falei, às vezes é melhor não realizar nenhuma ação, porque o custo vai ser elevado, e se ele está perto de áreas fontes, por exemplo, talvez você não fazer nada tenha um efeito muito melhor, porque a gente tem aqui uma área fonte, e essa área fonte ela vai servir como os propágulos melhores daquelas espécies mais adaptadas àquele local. A confiabilidade nos resultados. Então, para eu recuperar uma área, eu preciso saber o que ela tinha anteriormente à degradação, e geralmente eu não tenho muita essa informação, porque a degradação é antiga, então a gente precisa ter uma certa confiabilidade nos dados para ter um resultado equivalente. Habilidade que a comunidade final tem para sobreviver com pouca ou nenhuma manutenção. Essa nenhuma ação, às vezes a gente tem que observar porque se ela vai ser eficiente ou se as espécies vão acabar morrendo e não vão conseguir recuperar a área. A mesma coisa quando a gente propõe uma ação, um reflorestamento, mas a gente só faz o plantio inicial e às vezes as árvores não conseguem, as espécies não conseguem repovoar toda aquela área, né? Então, restaurar para quê? Como eu falei lá no início, para que eles voltem a proporcionar os mesmos serviços de antes. E como que eu posso fazer essa recuperação? Eu tenho nenhuma ação, eu tenho substituição, reabilitação e restauração. Quando eu não vou realizar nenhuma ação, geralmente o que é feito é que a gente só cerca aquele ambiente para impedir o acesso de animais, para impedir o acesso de pessoas. Ela tem um alto valor ambiental, viu? Como eu falei, ela vai ser uma área que naturalmente vai ter aquelas espécies existentes na região. Eu também implanto quando a gente tem tentativas anteriores de insucesso, então eu não tive sucesso nas tentativas anteriores, então eu posso abordar essa ação. E um ecossistema altamente resiliente, ou seja, o ambiente tem muita capacidade de voltar ao que era antes. Eu posso substituir uma área, ou seja, eu transformo uma área degradada por um produtivo. Isso é melhor do que você deixar uma área degradada, mas não é o melhor para a biodiversidade. Mas ela recupera algumas funções do ecossistema. E na reabilitação, como eu expliquei lá atrás, a gente consegue recuperar algumas das funções do ecossistema e algumas das espécies originais. A gente pode implantar, por exemplo, lá na borda do rio Formiga,
algumas espécies originais, algumas espécies naturais da região, mas a gente também pode incentivar a população a proteger aquela área, não degradar, não jogar lixo, trazendo aquela população para utilizar, para tornar aquela área útil para eles, para algum fim. E a restauração é a composição, voltar ao que era antes, através de um programa ativo de reintrodução. Então a restauração eu posso conseguir através de nenhuma ação, ou eu posso conseguir através de um programa de reintrodução. Só que esse programa de reintrodução ele é mais complicado de ser feito. A gente vai precisar avaliar quais espécies colocar, a quantidade de indivíduos, a gente não pode simplesmente pegar 10 espécies diferentes e colocar numa área e achar que ela vai ser restaurada. E um plano de recuperação, de restauração de uma área é muito difícil de ser feito. Precisa de conhecimentos específicos e de estudos específicos. Então a gente avalia os impactos ambientais, a gente propõe medidas de recuperação, de restauração e a gente sempre associa isso ao desenvolvimento sustentável. A gente tem que colocar, quando a gente fala de biologia da conservação, a gente está falando de conservação do meio biótico, mas a gente tem que relacionar o meio físico e ao meio socioeconômico. Então a gente precisa inserir as pessoas na conservação dos recursos ecológicos. E como que eu incentivo, como que eu insiro as pessoas em atividades sustentáveis? Então hoje há uma grande dificuldade de todo mundo, de todas as empresas em realizar ações sustentáveis. Então nós temos alguns programas, por exemplo, um programa que eu acredito que todos conheçam aqui, que é o Projeto Tamar, que ele é voltado para a recuperação e para a preservação de tartarugas marinhas. E como que eles fizeram para abordar, para inserir a comunidade nessa recuperação? Porque quando você não insere a comunidade, você não consegue sustentar um grande programa de preservação. Especialmente aqui, por exemplo, porque as praias são comunitárias. Então, os ovos das tartarugas, elas deixam lá, e se você não incentiva a população a preservar, a população vai destruir aqueles ambientes e não vai auxiliar e o projeto não vai para frente. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram algumas ações para trazer a comunidade e fazer com que a comunidade tenha um ganho econômico, um ganho cultural com a preservação daqueles ambientes. Foi feito um investimento nas infraestruturas das unidades de conservação para melhorar a diversidade biológica e, principalmente, proporcionar oportunidades de renda para a população local. Através de centros de visitantes, eles criaram vagas para guias, guias conseguirem levar os visitantes e ganharem dinheiro com isso, lojas, confecções próprias, rendeiras e bordadeiras, e preservação e valorização cultural. Então, se vocês forem nesses tipos de projeto, tipo o projeto Tamar, vocês vão ver que lá tem muitos itens que são feitos localmente, e esses itens são bem valorizados pelos turistas e são adquiridos pelos turistas, e toda essa renda vai para a comunidade. A gente consegue dessa forma preservar, a gente consegue os dois objetivos. A gente consegue preservar as espécies e consegue fazer com que a comunidade contribua para isso. Em troca, ela tem uma renda associada a essa preservação. E nós temos algumas ações governamentais de sustentabilidade. Então, o que ela faz? Ela regula as atividades que afetam diretamente as espécies e ecossistemas. Então, ela faz algumas limitações, algumas legislações que vão controlar a utilização dos recursos naturais e fazer com que esses recursos naturais sejam utilizados de maneira sustentável. Como que ela pode fazer isso? Através da limitação e extração dos produtos silvestres, como caça, pesca e extração de produtos florestais. A gente tem as reservas legais e algumas APPs que elas podem ter, você pode ter autorização para utilização sustentável. Então a gente tem aqui uma extração controlada dos recursos naturais. O governo pode limitar o uso do solo, tanto de áreas privadas como designação de reservas de natureza. E a gente tem também um outro mecanismo de ação governamental, que é o que eu falei na aula anterior, que é a avaliação de impacto ambiental, que vem justamente com o objetivo de prevenir ou reduzir a degradação. Então, se a gente observar que essas duas figuras, elas exemplificam como que os planos de uso sustentável, de extração sustentável podem ser feitos. Então, em algumas áreas particulares ou algumas áreas protegidas, a gente tem, por exemplo, o corte de candeias
de uma maneira sustentável. Que a gente tem um corte controlado, a gente seleciona os indivíduos que serão traídos e a gente deixa sempre as árvores porta-sementes para poder a área recuperar sozinha e a área ser sustentável. Então, gente, hoje quando a gente fala de uso sustentável dos recursos, para prevenir uma degradação, para utilizar os recursos de maneira sustentável, a gente tem os 5 R's da sustentabilidade. Então, esses 5 R's da sustentabilidade, ele vai servir tanto para empreendedores como para consumidores. Então, mesmo aqueles empreendedores que utilizarão os recursos naturais, como nós, como consumidores, nós temos que avaliar para tornar o uso de recursos de maneira mais sustentável. A primeira forma que a gente tem que fazer é repensar a utilização daquele recurso, reavaliar se ele realmente é necessário para determinado fim. E a partir daí recusar a utilização daquele recurso, seja utilizando, para o caso de empreendedores, tecnologias alternativas para não utilizar aquele recurso, seja você verificando que você não precisa utilizar aquele produto, que você realmente não precisa daquele produto, que ele não vai ser tão útil para você. Se você precisa, se o empreendedor precisa do recurso, a gente precisa avaliar uma forma de reduzir a utilização daquele recurso. Novamente, para os empreendedores, a gente tem as técnicas, a tecnologia. Então, se eu vou utilizar a água, se eu preciso da água para gerar um produto, como que eu posso reduzir a utilização daquela água? E você também, você pode pensar em reduzir a quantidade daquele recurso que você quer adquirir. Se eu tive que utilizar o recurso, como eu posso reutilizá-lo? No caso dos empreendedores, das indústrias, como que eu posso fazer reutilização da água? Isso vai tornar o meu produto mais sustentável, vou conseguir gastar menos com esse tipo de recurso. E você também, você pode, a partir do momento que você utilizou um produto, como que você pode reutilizar a embalagem desse produto, ou quando esse produto não for mais servir para aquele fim, como que você pode utilizá-los para outros fins. Porque reutilização, gente, gasta muito menos recursos do que quando você vai reciclar determinado recurso. Então, se você compra alguma coisa que tem uma embalagem plástica, por exemplo, você reutilizar essa embalagem plástica sai muito mais vantajoso para o ambiente do que você jogar essa embalagem plástica para reciclar. Obviamente que você jogar no lixo comum ou no levar para um local que vai reciclar, o melhor seria esse local que vai se reciclar. Mas a reutilização ela é importante para fazer com que aquele recurso substitua um outro que você iria comprar para a realização do mesmo fim. A mesma coisa acontece em indústrias. Então, ela reutilizar ao máximo recursos é muito melhor do que ela reciclar. Porque para reciclar, geralmente a gente precisa utilizar novos recursos, precisa utilizar mais água, mais energia para gerar um produto diferente. Uma das formas também é associar sociedades tradicionais à diversidade biológica. Então, a gente tem que observar que, além das pessoas comuns, das pessoas de grandes cidades, a gente precisa também inserir essas sociedades tradicionais para a conservação da diversidade biológica. Se a gente tem que trabalhar em conjunto com essas sociedades. Então, algumas comunidades tradicionais têm uma forte ética de conservação e práticas de manejo que são compatíveis com a proteção da diversidade biológica. Então, a gente pode envolver as sociedades tradicionais nos esforços de conservação através de projetos integrados de conservação e desenvolvimento e de uma gestão participativa. Ou seja, a gente precisa aliar o projeto de conservação a essas sociedades tradicionais. Nós temos diversos exemplos aqui no país que funcionam. Uma outra forma de sustentável de conservação são as reservas da biosfera. Então, é um modelo adotado internacionalmente, essas reservas da biosfera, que busca a gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais. Ou seja, tentar mapear e conservar a biodiversidade através do uso controlado dos seus recursos. E para isso a gente utiliza a pesquisa científica, educação e monitoramento. Então nós temos aqui o mapeamento das reservas da biosfera brasileira, nós temos essas reservas pelo mundo todo,
E aí nós temos algumas medidas sustentáveis para cada tipo de reserva. Então, para aqui, para a Mata Atlântica, por exemplo, que é o que está em vermelho aqui, a gente tem algumas ações principalmente voltadas para ambientes altamente degradados e fragmentados, que é o nosso caso. Então, a gente tem algumas ilhas, ou seja, alguns fragmentos grandes que tem uma alta biodiversidade, que essa reserva da biosfera busca preservar esses ambientes e voltar às ações degradadoras para aqueles ambientes que já estão degradados, tá? Quais são os desafios, então, para os biólogos dentro desses aspectos de conservação e de aliar ao desenvolvimento sustentável? Encontrar alternativas viáveis, tá? Nós precisamos de muitos estudos e muita tecnologia. Estabilizar o crescimento populacional humano, principal fonte de degradação, aliás, a única fonte de impacto ambiental são as atividades humanas, e cada ser humano ele causa muitos impactos ambientais, e esses impactos ambientais só serão reduzidos se a população humana for controlada. Estabelecer incentivos e penalidades que convençam as indústrias a valorizar o meio ambiente, e no caso do Brasil, implantar esses tipos de penalidades. Os incentivos também são importantes, especialmente para produtores rurais. Restringir o comércio internacional de produtos que são obtidos em prejuízo ao meio ambiente. Isso há uma pressão mais de fora do que de dentro, ou seja, os demais países eles realizam uma pressão forte no Brasil para a geração de produtos mais sustentáveis, com o selo verde, mas o Brasil ainda não tem essas ações em grande escala para vender somente produtos ou incentivar a venda de produtos mais sustentáveis. Disposição da população em países em desenvolvimento de reduzir seu consumo de recursos naturais e pagar preços justos por produtos que são fabricados de maneira sustentável, não destrutiva. Então a gente ainda tem esse impasse porque a gente não tem uma valorização grande sobre um produto orgânico, sobre um produto que é confeccionado localmente e que é mais artesanal. Então a gente precisa desenvolver esse tipo de cultura e para aqueles que podem pagar preços mais justos pelos produtos mais naturais. Quais são os papéis do biólogo na conservação? Devem ser mais eficazes como educadores. A gente precisa repassar essas orientações e todas essas ações de conservação. Então, como biólogo, mesmo que você não for trabalhar com essa parte de conservação, é importante que você tenha conhecimento da importância da biodiversidade, de como a gente pode fazer para preservá-la, e educando o maior número de pessoas possíveis, os leigos e não leigos, para os problemas que originam a perda da diversidade biológica. Nós estamos vendo aí diversos tipos de impactos ambientais em que as alterações, como por exemplo as alterações climáticas, que a gente está vendo que está havendo uma piora muito rápida, muito mais do que anteriormente prevista, e a gente precisa se atentar que essas alterações elas vão causar danos muito catastróficos.